O fator de forma é um fator matemático utilizado no cálculo de volume das árvores, tá? Então, olha só, vou até desenhar aqui o seguinte. Antes da gente falar de fator de forma das árvores, vamos entender aqui como se fosse um cilindro, tá? Então, num cilindro, né, a gente tem aqui a área, né, essa área da seção transversal aqui do cilindro, e a gente tem aqui o comprimento do cilindro, tá? Então, a gente tem, né, essa área e o comprimento. Para calcular o volume de um cilindro, a gente multiplica essa área, quanto que deu aqui dessa área, né? A área vezes o comprimento, né? E aí, dessa forma, a gente tem aqui o volume do cilindro, tá? Então, o cálculo de volume de uma árvore, ele segue esse mesmo princípio, tá? Só que a gente sabe que uma árvore, ela não tem o formato aqui de um cilindro perfeito, tá? Toda árvore, eu vou desenhar aqui como se fosse uma árvore deitada, ela tem aqui a área, né? Lá da base dela, certo? E aí a gente tem a árvore num formato mais cônico, né? Então, o volume de uma árvore, ele segue esse mesmo princípio de um cilindro, né? Em que a gente tem aqui a área transversal, a gente tem aqui a altura total da árvore, né? Então, novamente, a gente tem a área da seção transversal vezes o comprimento, só que como a gente sabe que a árvore ela tem esse formato cônico, né? Então, a árvore, na hora de calcular o volume da árvore, a gente multiplica isso aqui, né? Área vezes o comprimento, novamente, vezes um fator de forma. Ou seja, o fator de forma é esse fator que vai, através dele, a gente vai fazer a correção do cilindro para um formato de cone. E é preciso que a gente faça esse cálculo, a gente utilize esse fator, porque isso vai ter variações que eu vou explicar aqui nesse vídeo, quais são os fatores que vão influenciar nessas variações, né? O que pode influenciar para que varie o fator de forma, tá bom? E aí, sendo assim também, vamos imaginar aqui o seguinte, como é que então que a gente calcula o fator de forma, tá? Então, novamente, eu vou desenhar agora aqui como se fosse em pé, tá? Aqui uma árvore em pé, certo? Aqui tem a árvore em pé. Então, normalmente, a gente toma a medida da circunferência ou diâmetro árvore daqui a 1,30 m de altura da árvore, tá? Que é o que a gente chama de CAP ou DAP, tá? E aí, com base nessa medida, é que a gente vai ter aqui, ó, vamos imaginar aqui agora, ó, um cilindro, tá? Certo? E aí, então, a gente tem aqui o volume real da árvore, tá? Que eu estou destacando aqui. E o volume desse cilindro que foi formado, sendo que o cilindro ele vai ter essa medida aqui da base dele, vai ser essa com base nessa diâmetro ou circunferência que a gente tirou aqui, 1,30 m de altura da árvore, tá? Então, dessa forma, a gente tem aqui o volume real da árvore e a gente tem também o volume desse cilindro, considerando essa medida, tá? Então, o fator de forma, ele vai ser o volume real dividido pelo volume do cilindro, tá? Esse, então, é o fator de forma, tá? Então, esse é o cálculo básico aqui de fator de forma. É a gente saber a medida do volume real da árvore dividida pelo volume do cilindro, sendo que o cilindro ele vai ser feito considerando essa medida aqui, é 1,30 m de altura da árvore, tá bom?